Jeremias, capítulo 36, versículos 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias. Pegue um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com você, nos dias de Josias, até hoje. Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer-lhes e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo o que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. Então Jeremias deu a seguinte ordem a Baruque: eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Vá você até lá, e do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum. Leia também diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as humildes súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Oremos. Pai amado e bendito, Tu és o Deus eterno, poderoso, o Deus soberano, como eu falava pela manhã, Deus que tudo sabe, Deus que tudo opera de acordo com a Tua vontade soberana, e o Deus que nos dá o privilégio de nos dirigirmos a Ti, o único Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai, o Pai da glória, como diz Paulo escrevendo aos Efésios. Senhor amado, perdoa os nossos pecados, agrada-te de nós e fala ao teu povo, Senhor. Que o Senhor possa, como dizia minha irmã em oração, despertar o que dorme, alertar o que está desavisado, porque os dias são maus e precisamos nos voltar para o Senhor, Deus, antes que seja tarde demais. Que possa o meu irmão, a minha irmã, que possa eu também, e cada um que ouvir essa mensagem, ficar alerta aos sinais, aos avisos que o Senhor tem nos dado. Pois o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, que avisa, que anuncia, que alerta, mas que uma hora também o Senhor age. Então que possamos aproveitar da compaixão e misericórdia do Senhor enquanto é tempo, pois há de chegar o dia do juízo, e nesse dia aquele que não tiver se arrependido dos seus pecados e depositado sua fé em Cristo, há de perecer, mas que nós estejamos entre aqueles que ouvirão do Senhor: vinde benditos de meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos nessa noite. Ouve a nossa oração e fala ao teu povo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu não sei como cada um chegou aqui à igreja essa noite. Alguns vieram a pé, outros de ônibus, outros de carro. Mas certamente você passou por sinalizações. Se você veio andando, nós temos irmãos aqui que moram na Araticum, então um pouquinho mais lá em cima, né? Gilmer Robson, ali no Quitite, e normalmente vem andando. Você pode não ter, você chegou aqui na estrada de Jacarepaguá, você tem que ficar atento àquele sinal de trânsito, e não só o sinal, né, irmãos, porque aqui tem muito avanço de sinal, especialmente de motociclistas, então cuidado quando você atravessar. Olhe para o sinal, mas olhe para um lado, olhe para o outro, olhe até para o alto. Cuidado na hora de você atravessar, porque existem muitos riscos. E aí você teve que olhar o sinal para você ver se estava em condições de você atravessar a rua. Se você veio de ônibus, você teve que olhar para ver para onde o ônibus que você ia pegar estava indo. Se você veio de carro, talvez você tenha seguido algumas placas e certamente você observou os sinais de trânsito. Todos nós observamos sinais que nos indicam algumas coisas. Sinais que nos indicam o caminho, sinais que indicam que podemos avançar ou que podemos retroceder ou que devemos parar. Viemos o tempo todo guiados por sinais das diferentes formas que nos guiam a viver a nossa vida. O que eu falarei essa noite, a partir do texto de Jeremias 36, são de um sinal, de um alerta que Deus enviou ao seu povo por intermédio desse grande profeta que foi Jeremias, um homem que sofreu como poucos, irmãos. Um homem que sofreu muito por amor, por fidelidade a Deus e ao seu povo,
um homem que pregou uma mensagem que era rejeitada, um homem que enfrentou falsos profetas que falavam diferente do que ele dizia, mas Deus estava usando a boca do profeta Jeremias, e ele sofreu, ele foi preso, foi açoitado, foi lançado numa cisterna cheia de lama, passou por muitas dificuldades, mas permaneceu fiel, tempo após tempo. E hoje o que temos da parte de Deus, por intermédio do livro do profeta Jeremias e do livro de Lamentações de Jeremias, são preciosidades para a nossa vida e para a nossa fé, para a nossa caminhada cristã. Jeremias é usado por Deus aqui para fazer um alerta ao povo e especialmente ao rei. Mas o que acontece? O que acontece quando você está andando na rua e vê que o sinal está verde para você ou que está vermelho? Você avança ou você para? O que acontece nesse contexto, quando Jeremias é chamado por Deus a trazer uma mensagem para aquele povo, para aquele rei, no caso o rei Jeoaquim? Qual será a resposta do rei? É sobre isso que vamos ver juntos aqui nessa noite. É curioso, irmãos, que o capítulo 36 de Jeremias vem logo após um capítulo que eu preguei recentemente aqui na igreja, não lembro se foi de noite ou de manhã, sinceramente eu não lembro, mas tem até no nosso YouTube, se você pesquisar, Jeremias 35 fala dos recabitas. Os recabitas eram uma espécie de clã, uma família que vivia ali em Jerusalém, em Judá. Eles estavam ali naquela ocasião, na verdade, e eles eram muito fiéis ao que o pai deles, o antecessor deles, tinha determinado, de que não tomassem vinho e uma série de orientações. E Deus manda que Jeremias chamasse aquela família para o templo do Senhor, colocasse vinho diante deles e falasse que eles bebessem. E era o profeta de Deus dentro da casa de Deus, e os recabitas falam, não beberemos, porque honraremos as ordens do nosso pai. E Deus usa aqui no capítulo 35 de Jeremias isso como um exemplo de alguém que honrou a palavra do seu pai para dizer que o povo de Deus não estava honrando a palavra do seu pai, que é Deus. Ele fala, está vendo os recabitas? Eles honram a memória e as palavras do seu pai Jonadab, mas vocês, povo de Israel, não estão honrando ao seu pai, que é o do Senhor, e obedecendo às suas palavras. E após esse alerta vem o capítulo 36, que lemos aqui no início, em que, como vimos, Deus manda que Jeremias, que estava preso, pegasse um rolo, um livro. Naquela época não tínhamos livros assim, inclusive, aproveitando o momento, faço uma indicação também de um livro excelente, irmãos. Falei hoje, foi mais uma aula sobre disciplina, um assunto muito importante, pouco falado hoje na igreja, mas que a gente precisa tratar sobre isso, disciplina eclesiástica, como a igreja deve tratar o pecado no âmbito da igreja. E esse livro aqui, eu confesso que eu fiquei surpreso, que eu achei que seria bom, mas era melhor do que eu esperava. A gente tem poucos ainda na livraria, então se você quiser comprar sobre esse assunto difícil, esse autor, Jonathan Leeman, ele tem um livro maior, ele é praticamente um especialista em dois temas muito importantes que a igreja muitas vezes tem negligenciado e que vimos nas últimas aulas de escola dominical, que é membresia e disciplina bíblica. E aqui ele fala especificamente sobre disciplina bíblica, a exemplos práticos, um livro muito bom. Fica a dica para os irmãos que desejarem se aprofundar nesse tema, esteja também na nossa escola bíblica dominical pela manhã. Mas naquela época de Jeremias não tinham livros assim bonitinhos, amarelinho, essa série, né, cada livro é de uma cor, aí tem o azul, tem o vermelho, que é de evangelização. Não existiam livros, eles escreviam, registravam suas palavras em rolos. Então Deus fala aqui no versículo 2 a Jeremias que pegasse um rolo, um livro, escrevesse nele as palavras de juízo que Deus trazia contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, que Deus já vinha falando desde os dias de Josias, antes ainda da época de Jeoaquim. E no versículo 3 fala da esperança, irmãos. E é muito bonito isso aqui, tem a ver até com o que falamos pela manhã sobre disciplina, que o versículo 3 fala assim, talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. O juízo de Deus, o alerta de Deus, visa a restauração do seu povo. Vimos isso na aula pela manhã, o propósito da disciplina não é expulsar as pessoas da igreja, não é tirar as pessoas do seio do povo de Deus, mas é alertar as pessoas para viverem de acordo com que, de modo digno do evangelho, como Paulo fala aos Filipenses. Então, Deus está falando para Jeremias aqui, escreve num rolo essas palavras, quem sabe esse povo se converta dos seus maus caminhos, eu lhe perdoo a iniquidade e o pecado e não venha o juízo que está previsto sobre eles. E o que fez Jeremias, versículo 4? Chamou Baruque, filho de Nerias, um escriba, e Baruque escreveu no rolo, segundo o que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia
revelado. E continua assim, versículo 5. Então Jeremias deu a seguinte ordem a Baruque: eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Vá você até lá e do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum. Leia também diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as humildes súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Estava tudo errado aqui, irmãos, em Judá nessa época. Pela manhã eu falei que a lei de Moisés não prevê o uso de aprisionamento, de prisões. A lei de Moisés não prevê, como temos na nossa legislação, no nosso direito, que pessoas sejam aprisionadas por cometerem delitos. Você até vê lá em Números e Levítico 2 ocasiões, uma em que um homem blasfemou contra Deus e uma outra em que um homem trabalhou no dia de sábado e que eles são aprisionados temporariamente, porque estava tudo começando ali, e eles foram até Moisés. Moisés, consulta o Senhor para a gente saber o que eu faço com esse homem que blasfemou contra Deus, e a blasfêmia era um pecado gravíssimo, segundo a lei, é um pecado, e aquele que trabalhou no sábado, e aí eles ficam aprisionados até terem uma sentença, e os dois recebem sentença de morte por apedrejamento. Mas não há, na lei de Moisés, uma previsão de prisão. As pessoas deveriam restituir o que tinham roubado, o que tinham furtado, o que tinham trazido de dano, e às vezes, algumas vezes mais, para restituir aqueles que tinham prejudicado. E aqui nós vemos que o profeta de Deus está preso, irmãos. O profeta de Deus está preso. José estava preso, mas no Egito. João Batista lá na frente vai aparecer preso, mas na época do Império Romano. Mas aqui o profeta de Deus, falando da parte de Deus, estava onde? Na prisão e não podia ir para a casa do Senhor. Irmãos, às vezes a gente fala, tem tantas pessoas que não dão devido valor a estarmos reunidos como igreja, irmãos. Isso é maravilhoso. E às vezes tem pessoas que só dão valor quando perdem, quando tem um problema de saúde, ou quando vivem um momento de violência como esse, ou como a pandemia. Tem muita gente que despertou para a bênção que é estarmos juntos como igreja quando não puderam se reunir durante a pandemia. E Jeremias aqui certamente anelava estar na casa do Senhor, mas ele estava preso, que a lei não previa, e sendo profeta de Deus, mostrando que estava tudo errado ali. Mas ainda assim, ele tinha uma esperança de que, lendo aquelas palavras que Deus deu a ele, o povo podia se humilhar diante de Deus, clamar misericórdia a Deus, e Deus não visitar o povo com juízo. Então, a primeira parte dessa mensagem, Deus chama Jeremias, e Jeremias envia a sua mensagem, já que ele não podia ir. A partir do versículo 8, vamos ver o que aconteceu, qual vai ser a reação do povo ao ouvir as palavras de Deus, enviadas por intermédio de Jeremias. Versículo 8, Baruque, filho de Nerias, fez tudo o que o profeta Jeremias lhe havia ordenado, e na casa do Senhor leu as palavras do Senhor que estavam naquele livro. No 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, e a todo o povo que vinha das cidades de Judá e Jerusalém. Então, diante de todo o povo, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, Baruque, leu as palavras de Jeremias que estavam naquele livro. E o que vai acontecer agora, irmãos? Deus mandou o profeta escreveu, Baruque escreveu, ele ditou, chegou lá, leu para o povo, estavam em jejum. A propósito, só para fazer um parêntese aqui, eu tenho sentido no meu coração, e falei isso também na terça-feira, de nós refletirmos sobre a prática do jejum, irmãos. No Antigo Testamento só havia um jejum prescrito por ano, um dia de jejum, que era um jejum regular que acontecia todo ano, no dia do Yom Kippur, né, que está lá em Levítico 16, que era o dia da expiação. Mas em muitos momentos da vida do povo de Israel, havia prescrição para jejum. Por exemplo, quando o povo judeu foi ameaçado de extermínio total, né, na época da rainha Esther, ela pregou um jejum de 3 dias. Em outros momentos, Esdras, salvo engano, fez um jejum para atravessar uma região de risco, ele não queria pedir ajuda a ninguém, foi pedir ajuda a Deus. Então, nós, cristãos, podemos jejuar. Jesus Cristo disse, quando jejuares, não faças como o hipócrita, querendo parecer que está triste, nem nada. Então, Jesus já previu que jejuaríamos. Ao longo da história da igreja, grandes homens e mulheres de Deus
muito piedosos, jejuaram, afligiram a sua carne num ato de humilhação e de clamor a Deus, falando para o Senhor: Deus, eu preciso mais do Senhor do que qualquer coisa dessa vida. Há quanto tempo você não pratica um jejum? Há quanto tempo você não aflige a sua alma por alguma coisa que aflige o seu coração, pedindo ao Senhor misericórdia da parte dele? Pense sobre isso. Se você não tem a prática de jejuar, consulte pessoas mais experientes. Isso será bom para o seu crescimento espiritual, para a sua maturidade. Não se lance num jejum assim: então tá bom, nunca jejuei, nunca fiz um jejum de uma manhã. Agora eu vou fazer um jejum de 2 dias. Não faça isso. Tenha prudência, tenha sabedoria, consulte pessoas. De repente você jejua um dia pela manhã até a hora do almoço, aí jejua uns 2, 3 dias nesse formato, de repente passa um dia você jejua um pouco mais, de repente você faz um jejum de 24 horas, quem sabe um jejum mais extenso, ou um jejum até de mais de um dia, mas não se abstendo de líquidos, né? Tem isso também, você pode fazer um jejum mantendo a água, mas se abstendo de alimentos, mas não faça de forma irrefletida. Cuidado com isso, pois devemos também ter sabedoria, mas pense sobre isso. Queria chamar a sua atenção para você refletir sobre essa prática que o povo de Deus sempre teve ao longo da história e que nós precisamos, especialmente em momentos de crise, clamar ao Senhor. E aqui eles estavam no jejum, ouviram a palavra de Deus, e o que vai acontecer, irmãos? Versículos 11. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor que estavam naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todas as autoridades estavam ali assentadas. E ele dá o nome deles aqui, o escrivão Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todas as outras autoridades. Micaías anunciou-lhe todas as palavras que tinha ouvido quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todas as autoridades mandaram Jeudi, filho de Natanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: pegue aquele rolo que você leu diante do povo e venha para cá. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Então disseram a ele: por favor, sente-se e leia esse rolo para nós. E Baruque o leu diante deles. Olha que curioso, irmãos. Normalmente na igreja a gente para e prega a mensagem e as pessoas sabem: eu estou no culto, vai ter um momento da pregação, eu vou ouvir a pregação. Mas aqui, aquelas autoridades chamaram Baruque e falavam: por favor, senta aí e prega para nós. Por favor, fala as palavras que estão registradas nesse livro para nós. A semelhança do que aconteceu lá em Neemias 8, que eles estabeleceram um púlpito para que Esdras pudesse pregar. Neemias estava lá também, e Esdras, o escriba e sacerdote, pregou a palavra de Deus, e ficaram por muito tempo ouvindo a palavra de Deus, e o povo sedento por Deus. É desse texto que vem aquela palavra maravilhosa: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Porque o povo ficou ouvindo a palavra de Deus, os levitas ficaram ensinando a Bíblia para o povo, e o povo começou a se entristecer, vendo o quão distante estava da vontade de Deus, e eles tiveram que acalmar o povo: peraí, gente, peraí, não precisa chorar, não precisa se quebrantar, a alegria do Senhor é a nossa força, esse é um dia de festa, não de humilhação. E eles ouviram a palavra de Deus, ou como aconteceu lá em Atos 2, quando desce o Espírito Santo e o apóstolo Pedro se levanta e começa a pregar, mostrando que Cristo era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e aqueles homens, ao ouvirem a pregação de Pedro, eles falam, têm seu coração compungido e falam: o que faremos, irmãos? E Pedro responde a eles: arrependam-se e creiam em Cristo e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o apelo veio do povo para o pregador, lá em Neemias, do povo para o pregador lá em Pedro: o que faremos, Pedro? E aqui também as autoridades falaram: Baruque, conta para a gente o que está nesse livro aí. E o que aconteceu, irmãos? Versículo 16. Quando as autoridades ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se o quê? O que está escrito aí? Atemorizadas. E disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque: diga-nos, por favor, como é que você escreveu todas essas palavras? Foi o profeta que ditou? Baruque respondeu: ele pessoalmente ditou todas estas palavras, e eu as escrevi com tinta neste rolo. Então as autoridades disseram a Baruque: vá esconder-se e leve Jeremias com você, que ninguém saiba onde vocês estão. Aqueles homens temeram. Ao ouvirem a palavra do Senhor, eles temeram, ficaram atemorizados, olharam entre eles, entreolharam-se e falaram: meu Deus, o negócio está brabo. O rei precisa ouvir essas coisas. E aqui eu aprendo que, assim como aconteceu com eles, precisa acontecer conosco, irmão.
Nós precisamos orar para que quando lermos a palavra de Deus, quando lermos o rolo que Deus nos deu, quando ouvirmos a palavra de Deus, ou quando o pastor, o pregador, um irmão estiver pregando a palavra de Deus, quando uma irmã estiver orando, trazendo algo da parte de Deus, lendo um versículo, trazendo algo que ela tem para compartilhar com a igreja, quando ouvirmos a palavra de Deus, que assim como aqueles homens, possamos ter o nosso coração quebrantado, irmão. Eu tenho falado para os irmãos, você talvez não esteja fazendo um plano de leitura bíblica, talvez não esteja engajado em ler algum livro específico da Bíblia. Leia o que você está ouvindo nas pregações. Leia o que você tem ouvido desse púlpito. Hoje de manhã falei sobre Efésios, capítulo 1, sobre a soberania de Deus. Então, se você estava aqui pela manhã, ou mesmo que você não tenha estado, eu continuarei falando sobre Efésios no próximo domingo pela manhã. Leia a Epístola aos Efésios, reflita. Estou pregando sobre Jeremias 36. Amanhã, você quer ler a Bíblia e não sabe por onde começar? Leia Jeremias, capítulo 36, vai te ajudar a lembrar as coisas que você ouviu na pregação, a fixar a palavra de Deus no seu coração e a gerar o que nós precisamos ter, que é o temor a Deus por intermédio da ação soberana da sua palavra. Leia o que foi lido pelo diácono Marcos na abertura do culto, Salmo 95, vinde, adoremos ao Senhor. E eu louvava ao Senhor porque eu não falei nada com ele da pregação, mas esse salmo que começa tão bonito, como disse o diácono Marcos, falando da adoração, ele é o nosso pastor, somos rebanho do seu pastoreio. Depois há um alerta muito sério: hoje não endureçais o coração ao ouvir a sua voz. Eu falei, meu Deus, o Marcos nem sabia do que eu ia pregar, mas tem tudo a ver com o que eu vou falar. Por quê? Porque esses homens não endureceram seu coração, mas Deus mandou que o profeta Jeremias escrevesse, e Baruque escreveu, leu para eles, e eles abriram o coração para ouvir a palavra de Deus, ficaram com medo e falaram, o rei precisa ouvir isso aqui. Então já fica a dica aí, se você não está fazendo uma leitura e quer ler a Bíblia essa semana, leia o Salmo 95, leia o Salmo 148, que o diácono Giovanni abriu o culto pela manhã com o Salmo 148, leia ele, leia Efésios, que eu preguei pela manhã, leia Jeremias 35, os recabitas, leia Jeremias 36, pronto, se você não tem leitura para essa semana, acabei de te dar um belo trabalho de casa para você fazer a sua leitura bíblica, se você já não está fazendo alguma outra. Mas mesmo que você esteja fazendo, reflita nisso. Não guarde, não saia daqui e esqueça tudo que você ouviu, mas reflita, medite, ore. E ore para que toda vez que alguém se levantar aqui para anunciar a palavra de Deus, os corações sejam como os corações desses homens, disponíveis, quebrantados à voz do Senhor. E não como estava lá no Salmo 95, corações endurecidos à orientação de Deus. Mas tudo bem, o povo ouviu, se quebrantou. As autoridades de Judá ouviram, temeram. E o rei? Que quem podia fazer alguma coisa efetivamente era o rei Jeoaquim. Quem podia mudar o rumo da história ali, quem tinha autoridade para tomar uma atitude mais enérgica para levar o povo ao quebrantamento nesse momento, o rei tinha essa autoridade. Qual vai ser a reação do rei à palavra de Deus? Versículos 20 em diante. Depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama, as autoridades foram ao átrio do palácio real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então o rei mandou que Jeudi fosse buscar o rolo. Jeudi pegou o rolo na câmara do escrivão Elisama e o leu diante do rei e de todas as autoridades que estavam com ele. Agora o rei está ouvindo a palavra. O que vai acontecer, irmãos? Será que o rei vai ter a mesma atitude das autoridades de se quebrantar e falar, vamos orar, vamos nos humilhar? Será que esse rei vai ter a mesma autoridade do rei ímpio de Nínive, a cidade terrível assíria, que Jonas foi lá pregar, e Jonas foi o pregador mais indisposto da história do povo de Deus, e o pregador mais bem-sucedido da história do povo de Deus, pois ele foi com muita má vontade e pregou, talvez de forma muito sem desejo de pregar, e por intermédio dele uma cidade toda se quebrantou, até os animais jejuaram, e Deus reteve o seu braço de ira contra Nínive naquele momento. Depois chegou a hora dele. Deus usou Jonas para ser um instrumento de misericórdia. Aquela cidade terrível, os ninivitas eram muito maus. Eles eram cruéis, eles praticavam toda a sorte de atrocidade com seus inimigos. Mas eles se quebrantaram e Deus não derramou juízo por intermédio da pregação de Jonas. E agora estamos lá, o rei Joaquim de frente para o rolo sendo lido por um homem. E o que ele vai fazer? Versículo 22. O rei estava sentado nos seus aposentos de inverno,
ou seja, estava frio, pelo 9º mês do ano, e diante dele estava um braseiro aceso. Estava com uma lareira, porque devia estar frio, né? Aposento de inverno, 23. Sempre que Jeudi terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei leia comigo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu. Continue. No fogo que estava no braseiro. Vamos ler de novo o versículo 23. Sempre que Jeudi terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava. Quem ditou aquele rolo? Um dos maiores profetas, alguns consideram Jeremias o maior profeta da história do Antigo Testamento. Quem mandou Jeremias escrever aquelas palavras? O Senhor. As palavras agora estão diante do rei. E o que o rei fala? Assim, o rolo era diferente, por isso que eles cortavam, né? Mas é como se fosse um livro, como se fosse a sua Bíblia, e aí a dinâmica da Bíblia aqui, ela lê, eu vou ali e falo, corta aí uma página, taco no fogo. Continua lendo. Acabou essa página? Daqui, taco no fogo. E assim consumiu todo o rolo. Irmãos, naquela época não era igual hoje, que a gente vai na sociedade bíblica, inclusive, né, estou para ir novamente lá, os irmãos que desejarem Bíblias, já estou planejando isso há um tempo, alguns já até encomendaram para trazermos mais Bíblias, mas não era igual hoje, você vai ali no centro da cidade e tem Bíblias de toda sorte, todo tipo, não. Imagina você escrever um rolo, irmãos, e esse homem simplesmente tacou tudo no fogo. E o que aconteceu? Versículo 24. Ninguém ficou com medo. E ninguém rasgou as suas roupas. Rasgar as vestes era um sinal de quebrantamento naquela época. Nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Por mais que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem o quê? Insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Pelo contrário, o rei ordenou a Jeramael, filho de Amaleque, Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendesse Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Leia comigo a última frase desse versículo. Mas... Irmãos, há um mistério aqui. O rolo de Jeremias era um só. O povo ouviu, se quebrantou. As autoridades ouviram, se quebrantaram. O rei e os seus servos ouviram e endureceram seu coração. Tem gente que você vai trazer a mesma palavra de Deus. Tem gente que você vai pregar o mesmo evangelho e vai se quebrantar, vai chorar, vai se arrepender dos seus pecados, vai decidir seguir a Jesus, vai pedir misericórdia a Deus. E tem outros que vão rir, vão zombar, vão caçoar. Impressionantíssimo. A diferença de reação. E eu te pergunto, qual tem sido a sua reação frente à palavra de Deus? Quando o rolo é aberto diante de nós, e nós lemos, ouvimos, meditamos na palavra, nós agimos como as autoridades que se quebrantaram ou como o rei e os seus servos que zombaram e queimaram aquele rolo escrito por Jeremias. E mais, ainda perseguiu o escrivão Baruque e mandou prender Jeremias, mas o Senhor os havia escondido. Glória a Deus. O rei podia fazer muitas coisas, mas não podia se insurgir contra o Senhor. O Senhor escondeu, guardou os seus, o rei não podia mais fazer nada. Quem protegeu, quem salvou contra a autoridade corrupta foi o Senhor. Mas, irmãos, eu acho esse texto chocante. E nos revela que não adianta você fazer fórmulas. Tem gente que pensa, não, mas se a gente tiver a fórmula perfeita, se a gente descobrir o segredo de converter as pessoas, não é nada disso. Só o Senhor pode ir lá e mudar o coração de alguém, irmãos. Nós vemos que é o mesmo contexto, a mesma palavra, e um reage se quebrantando e o outro reage destruindo, irmãos, e querendo punir o profeta do Senhor. E o que vai acontecer agora? Versículo 27. Depois que o rei havia queimado o rolo com as palavras ditadas por Jeremias,
e escritas por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, diga que assim diz o Senhor: você queimou aquele rolo e perguntou por que Jeremias escreveu nele, que certamente viria o rei da Babilônia, destruiria esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá com quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Eu o castigarei, bem como a sua descendência e os seus servos, por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre o povo de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, sem que me ouvissem. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, conforme Jeremias ia ditando, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, havia queimado. E ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. O que eu aprendo aqui, irmãos? A palavra de Deus vai permanecer. Podem queimar, podem tacar fogo. Temos estimulado os irmãos a pegarem, temos várias revistas aí do Portas Abertas, que recebemos de graça, irmãos doaram, e o Ministério disponibiliza gratuitamente. Se você quiser pegar uma emprestada para você ler, é muito bom para edificar a nossa fé, para a gente orar por eles, para a gente ver como nós temos uma situação confortável. Há muitos lugares em que igrejas são destruídas, igrejas são queimadas, Bíblias são queimadas, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O rei destruiu o primeiro rolo, Deus chamou Jeremias e falou: escreve outro, ainda vou acrescentar juízo sobre Jeoaquim e mais muitas palavras, que a palavra de Deus vai se cumprir. Pode fazer o que for, pode agir da forma que for, mas Deus não é homem nem filho do homem para que minta nem para que se arrependa. Deus vai cumprir a sua palavra. Então, destruiu o primeiro rolo, não tem problema, escreve outro e ainda acrescenta coisas a mais. Isso deve gerar em nós temor, irmão. Porque muitas pessoas hoje têm tido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje têm tido, a gente tem fartura, irmãos. Não sabemos se isso vai permanecer, não sabemos se um dia a perseguição que existe em outros países vai chegar ao nosso. E se chegar, será que teremos aproveitado a oportunidade de ter tanto conteúdo maravilhoso para nos apropriarmos da palavra de Deus? Ou será que estaremos com a nossa fé rasa, frágil, e não suportaremos as dificuldades? Jeoaquim desprezou a palavra de Deus, mas a palavra de Deus permaneceu. Quem era esse Jeoaquim? Deixa eu só mostrar uma outra circunstância desse homem. Você lembra da história de um homem, de um rei de Judá, que agiu muito mal contra um homem chamado Urias? E ele arquitetou uma situação para que Urias morresse. E aquela morte foi atribuída àquele rei. E qual é o nome desse rei? Não, é outro rei. E é outro Urias. Vocês estão certos. Mas é outro rei e outro Urias. Vá no capítulo 26. Vocês estão ligados. De Jeremias. Jeremias 26, a partir do versículo 20. Diz assim, Jeremias 26, 20. Também houve outro homem, qual é o nome dele? Urias, filho de Semaías de Quiriate Jearim. Não é o mesmo Urias lá do pecado de Davi, até porque isso aconteceu muitos anos depois. Que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra esta cidade, contra esta terra, assim como Jeremias está fazendo. Versículo 21. Quando o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todas as autoridades ouviram as palavras de Urias, lembra que a gente viu que ele profetizou em nome do Senhor, palavras de Deus, o rei quis o quê? Matá-lo. Mas Urias, ouvindo isso, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Jeoaquim enviou Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito, e com ele outros homens. Eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram ao rei Jeoaquim, que mandou matá-lo à espada e lançar o cadáver nas sepulturas do povo simples. Porém, a influência de Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias para que ele não fosse morto nas mãos do povo, não fosse entregue nas mãos do povo para ser morto. Esse rei, a semelhança de Davi, matou um outro Urias, que era um profeta do Senhor.
E aqui a gente aprende uma coisa interessante, irmãos. Urias, que era profeta do Senhor à semelhança de Jeremias, Urias, que era fiel a Deus à semelhança de Jeremias, foi morto e Jeremias não. Por quê? Por que que Deus permite que um morra e o outro permaneça vivo? Sabe qual é a resposta? Eu não sei, se você souber, depois você me conta. Não tem resposta, irmão. Não tente explicar o inexplicável. Atos capítulo 12, começa dizendo que Tiago foi passado a espada, morreu por estar pregando o evangelho. E Pedro é preso. No final do capítulo 12 de Atos, preso é liberto, a porta da prisão se abre automaticamente, parecia até portão automático, mas não existia naquela época. E Pedro saiu, e Pedro chegou na reunião de oração da igreja, o pessoal nem acreditou, como que Pedro está aqui, ele estava preso. E ele chegou lá, Deus libertou Pedro, mas permitiu que Tiago fosse morto. E no final do capítulo 12, o perseguidor Herodes é morto. Um anjo o fere e ele morre comido de vermes, que ele achou que era melhor, que ele era como um Deus, achou que era melhor do que todo mundo. Por que que Tiago morreu e Pedro sobreviveu? Por que que Urias morreu e Jeremias sobreviveu? Ah, porque Deus tinha plano na vida de Jeremias, certamente. Mas será que Deus não poderia usar Urias também? E aqui eu aprendo, irmãos, a gente não pode querer criar padrões onde Deus não estabelece. Às vezes você vai viver problemas que o outro não vai viver, mas por que eu? E eu te pergunto, por que não você? Por que que outros passam por esse problema e você não pode passar? A gente só pensa assim, né? Por que que o outro não passa e eu passo? Mas por que que a gente não inverte? Por que que o outro não passa e eu não posso passar? Se Deus tiver um propósito nisso, que às vezes eu não vou entender. Deus tem os seus caminhos e a gente não entende. Isso nos deixa um pouco assustados, mas deve nos colocar de joelhos diante de Deus e depender dele o tempo todo, irmãos. Porque Deus permitiu que Urias fosse morto pelo péssimo rei Joaquim, mas preservou Jeremias. Não sabemos se Deus vai fazer conosco como Urias ou como Jeremias, mas devemos confiar no Senhor e continuar falando em nome dele, no dia bom ou no dia mau. Mas qual foi o fim de Joaquim? Esse homem que desprezou a palavra de Deus, esse homem que perseguiu os profetas do Senhor, esse homem que matou homens que levavam a palavra de Deus, esse homem que prendeu, que perseguiu. Vá comigo lá em 2 Crônicas 36. Volte lá na sua Bíblia para o segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Lemos Jeremias 36, agora 2 Crônicas 36. Diz assim, a partir do versículo 5. Jeoaquim é o rei lá do episódio de Jeremias 36, e também do 26, que matou Urias. Jeoaquim tinha 25 anos de idade, e quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, quer dizer, morreu jovem, reinou por pouco tempo, 11 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele, amarrou-o com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no seu templo. Quanto aos demais atos de Jeoaquim, as abominações que cometeu e ao mais que se achou nele, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoaquim, aquele homem que desprezou a oportunidade que Deus deu a ele de arrependimento, de quebrantamento, foi preso por Nabucodonosor com correntes de bronze e levado para a Babilônia. Ele que rejeitou a palavra de Deus de que isso ia cumprir, ele que desprezou a palavra de Deus, terminou seus dias preso em correntes de bronze e com uma reputação terrível, pois ele aparece aqui como alguém que cometeu abominações, um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aqueles que desprezam o Senhor e a sua palavra terminarão em corrente de bronze. Entenda uma analogia. Pode ser que você não seja preso como foi o rei, mas o seu fim não vai ser nada bom. O que fazer então, irmãos? Jeremias não está mais entre nós, Urias também não, nem Jeoaquim, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus vai permanecer. Vamos queimar todas as Bíblias. Deus vai arrumar um jeito de enviar meios para que a palavra de Deus permaneça sendo pregada. Vamos fechar a igreja, vamos tacar fogo, vamos matar
Os pastores, Deus vai levantar, nem que as pedras clamem para que a sua palavra seja anunciada. E a palavra de Deus vai se cumprir, irmãos. Vai se cumprir. Ainda que as autoridades, ainda que as pessoas se levantem contra nós, ainda que dificuldades surjam, ainda que nos vejamos debaixo de perseguição, a palavra de Deus vai se cumprir. Isso é certo. Não adianta. Queimou o rolo que Jeremias mandou Baruque escrever, escreveu outro e ainda acrescentou. E com um juízo sobre aquele rei termina os seus dias em correntes de bronze, sendo levado para a Babilônia. Como esperamos terminar os nossos dias, irmãos? Se fosse escrito por nós, acerca de nós, como foi escrito aqui de Jeoaquim, qual o legado? Muitas pessoas têm falado sobre esse termo. Qual o legado que queremos deixar com a nossa existência? Quando chegar na hora de, como dizia o saudoso pastor Alessandro, de fecharmos os olhos aqui e abrirmos na eternidade, o que ficará da nossa memória? O que falaram de Jeoaquim, aquele homem que desprezou a palavra de Deus, é que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e que ele cometeu abominações. E o que vão falar de nós quando nós partimos não para a Babilônia, mas partimos para a glória? Qual o legado que nós vamos deixar? Não despreze a palavra de Deus, meu irmão. Não despreze a palavra de Deus, minha irmã. A igreja passa por momentos que não são bons. O bispo Walter tem batido muito nessa tecla, tem falado muito sobre isso. Se você não tem acompanhado os vídeos, inclusive temos colocado no grupo de WhatsApp da igreja, são vídeos curtinhos de 5 minutos, 6 minutos, e ele fala sobre uma série de questões, fala sobre jejum. Inclusive ele falou num desses vídeos que às vezes quando a gente começa a jejuar as coisas não melhoram, mas pioram, às vezes pioram muito. Às vezes você começa a fazer um propósito de jejum, as coisas ficam muito mais difíceis. Sabe o que você tem que fazer? Para de jejuar, abandona o jejum? Não! Continue jejuando até que as coisas fiquem melhor. Confie. Porque às vezes a dificuldade se levanta. Às vezes você está vindo uma marolinha vindo na tua direção, você começa a se dedicar, a buscar o Senhor, começa a jejuar, orar, ler a Bíblia, se dedicar ao Senhor, aquela marolinha vira uma grande onda. Mas saiba que Deus é fiel para te fazer ou surfar nessa onda, ou passar por cima, ou se abaixar e deixar ela passar. É que nem quando a gente vai para a praia, se abaixa, ela passa por cima e deixa ela embora. Não desista, permaneça no seu propósito com Deus. Mas qual o legado que vamos deixar, irmão? Qual o legado que vamos deixar para a nossa família, para a nossa igreja, para os nossos amigos? Joaquim desprezou a palavra de Deus. Ele foi um homem que deixou um péssimo legado e se viu acorrentado em correntes de bronze. Jeremias sofreu muito, mas ele até hoje é tido como uma referência de um homem fiel a Deus, um homem que sofreu por amor ao Senhor, um homem que se dedicou como poucos, mas um homem que agradou a Deus e cumpriu o chamado que Deus tinha para a vida dele. E o maior exemplo, como sempre digo, não é Jeremias, nem Urias, nem esse Urias, nem Urias dos dias de Davi, nem o próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas o maior exemplo é Cristo, que obedeceu a palavra de Deus até o fim. Filipenses 2 fala que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E é como cantamos essa noite, Deus exaltou o seu nome para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele sofreu por nós, mas ele foi obediente até o fim. Seja obediente ao Senhor, não despreze a palavra de Deus. Como eu dizia, a igreja não anda bem, irmãos. E o bispo Walter tem falado muito sobre isso. Eu creio que um dos maiores problemas é que a igreja tem deixado de ouvir as palavras do rolo, por assim dizer. Tem deixado de ouvir a palavra de Deus. Eu não sou cristão há tantos anos assim, sou cristão há 20 anos, estamos em 2023, né? 21 anos que eu estou no Evangelho, não é muito tempo, mas quando eu ouço às vezes, né, de pessoas que eram de épocas um pouco mais antigas, normalmente o cristão, o evangélico especialmente, era conhecido como o povo da Bíblia. Ah, lá vai um Bíblia, lá vai um Bíblia, ah lá o Bíblia, só quer saber de ir para a igreja, está sempre com a Bíblia debaixo do braço. Mas a gente vê que gerações anteriores se debruçaram mais sobre a palavra, tiveram seus erros, suas falhas, como toda geração tem, mas era uma igreja mais fortalecida nas Escrituras, e nós precisamos voltar para isso. Precisamos voltar a ler a Bíblia. Crente tem que ler a Bíblia. Crente tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que vir para a igreja. É isso aí. É o arroz. Mas esse arroz que dá sustância para a gente. É isso mesmo, vir para a igreja, ouvir a palavra, ter comunhão,
às vezes, se desentender com o irmão, aí orar um pelo outro, se acertar e vida que segue, trabalhar na igreja e servir aos irmãos, e pregar o evangelho, e orar, e ler a Bíblia, e meditar. É isso aí, irmãos, a vida cristã é essa, e louvado seja Deus por isso. Precisamos voltar para a palavra. Se Deus permitir, ano que vem, vamos entrar aí num processo. Eu já tenho em mente o programa para a escola dominical para esse ano, e na sequência, que nós vamos acabar esse material sobre as marcas de uma igreja saudável, vamos estudar sobre o Pentecostal Reformado, que é o livro do Bispo Walter, e que dá o fundamento para a doutrina da nossa igreja hoje. E a ideia é que ano que vem a gente inicie uma jornada longa de panorama bíblico. Vamos percorrer toda a escritura de Gênesis a Apocalipse na escola bíblica dominical e associado a uma leitura bíblica, para juntos aprendermos, livro após livro, os 66 livros da Bíblia, o que diz a palavra de Deus, lermos a Bíblia. Se você nunca leu a Bíblia, comece esse ano. Mas se você não começar esse ano, você vai ter a oportunidade, junto conosco, a partir do ano que vem, se Deus assim permitir, iniciarmos uma leitura bíblica que vai se estender, vai estar associada à escola dominical. Para quê? Para que você ouça aqui, pela manhã de domingo, algo sobre o livro que você vai ler durante a semana. Isso vai te facilitar na leitura. E qual o propósito disso? Que eu espero em Deus que a gente consiga efetivar a partir do ano que vem, que nós aprendemos mais a palavra de Deus. Que nós temos que ouvir as palavras registradas nesse livro, nós temos que nos apropriar delas, nós temos que conhecer, irmãos. Ah, mas o irmão da igreja não conhece tanta Bíblia, mas o meu colega de trabalho, mas o outro lá, não interessa, é você e Deus. As autoridades tremeram diante das palavras de Jeremias, mas o rei e os seus servos desprezaram. Tem gente que vai ter mais autoridade que você, que não vai ter o mesmo temor que você vai ter pelo Senhor e a mesma ânsia pela sua palavra. Não, mas não importa, busque você a Deus. Tema ao Senhor. Coma essa palavra, como Deus diz ao profeta Ezequiel no capítulo 3 e a João lá no Apocalipse capítulo 10. Coma esse livro. Se debruce sobre a palavra. Ame a palavra. Às vezes eu tenho umas experiências meio doidas com Deus, eu não sou de falar muito, mas às vezes falo. Mas esses dias, irmãos, eu fui dormir acho que umas 2:30 da manhã. É quando eu deitei na cama, ao invés de eu... A minha esposa sabe que eu deito e durmo rápido, né? Mas começou a vir na minha cabeça um monte de salmos, irmãos. E eu comecei a refletir, lembrar dos salmos. Aí de uma passagem do salmo, esse salmo fala sobre isso. Igual um doido deitado, ainda bem que ela estava dormindo, nem viu. Mas eu comecei a meditar. Ai, louvado seja Deus. Né? Salmo 12, né? Começa o salmista angustiado, depois fica bem. Salmo 14, diz o todo no seu coração, Deus não existe. Aí fiquei meditando, Salmo 15, a idolatria, que idiotice. Salmo 16, né? As delícias dos caminhos do Senhor, há delícias perpetuamente. Aí Salmo 18, que eu amo, que a gente canta aqui na igreja, eu te amo, ó Senhor, força minha, pois tu és a minha rocha, o meu libertador. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Salmo 19, exaltação da revelação geral. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia diz a outro dia, uma noite fala a outra noite. A partir do versículo 7 fala da lei do Senhor é perfeita e alegra a alma. Aí vem o Salmo 22, que Jesus falou na cruz, Deus meu, Elohim, Elohim, lama sabachthani, por que me abandonaste? No final, ele fala isso, mas fala que o Deus é o rei dele. Salmo 23, não preciso nem dizer, porque tu estás comigo, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nela habitam, e fala da entrada do Rei da Glória. Salmo 25, a intimidade do Senhor é para aqueles que os temem, aos quais ele revelará a sua aliança. Salmo 27, que salmo belíssimo. Salmo 28, que a nossa irmã gosta muito. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, como nós cantamos aqui. Salmo 29, exalta a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor ela esmiuça. E aí vai, irmãos, Salmo 33, como é bom cantarmos louvores ao Senhor, entoai ao Senhor cânticos com júbilo. Salmo 34, em todo tempo louvarei o Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, o Senhor acampa os seus anjos ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 37, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do coração. Entrega o teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ah, irmão, se for falar aqui a gente não para. Salmo 40, que o Vitor gosta muito, né, Vitor? Marcou muito a sua juventude. Salmo 42, como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti.
Salmo 43 é parecido com o Salmo 42, ele fala também, né, da angústia dele. Por que te agitas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Estou falando só de alguns salmos que estão me vindo na cabeça, irmão. Salmos 46, quem não lembra? Ainda que os montes se transtornem, né, 46, como é que começa? Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. De Diácono Valquir pregou sobre isso recentemente. No versículo 10 fala: aquietai-vos e sabei, eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. Salmo 47, batei palmas ao Senhor, começa dizendo isso. Salmo 48, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Salmo 51, Davi se quebrantando por seu pecado por Batseba, ele fala: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, não tire de mim a alegria da salvação. Salmo 53 é uma cópia do Salmo 14, são parecidos, né? O tolo diz no seu coração: Deus não existe. E vai embora, irmãos. Só alguns salmos. E eu deitei na minha cama e começou a vir isso na minha cabeça, eu fiquei ali igual um maluco, regozijando ao Senhor, ainda bem que ela nem viu. É quando eu cheguei lá no Salmo 138, demorou, né, irmão? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos ou dos homens poderosos, a ti somente cantarei louvores. Irmãos, a palavra de Deus precisa habitar em nós. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração. Salmo 142, a ti eu clamo, Senhor, com a minha voz clamo ao Senhor. Deixa a palavra de Deus entrar na tua alma. Deixa a palavra de Deus mudar a tua sorte. Deixa a palavra de Deus encher seus pensamentos. Mas se você pegar o rolo e tacar no fogo, ele não vai habitar no seu coração. Tem que ler, tem que estudar, tem que orar, tem que meditar e tem que se deliciar com essa palavra. Vamos orar, irmãos.